Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Rafael falando, mais um vídeo para o nosso canal. Convidando você que não é inscrito a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu gostei e, sobretudo, o seu comentário. Convidando também a conhecer a nossa página no Instagram, Garagem do Rafael 1, numeralzinho 1 no final, onde nós fazemos algumas postagens sobre conteúdo automotivo. Hoje aqui à minha frente tem um Honda Fit modelo 2016, versão LX, equipada câmbio automático CVT e também já com os bancos revestidos em couro. Deixa aqui hoje para vocês nesse vídeo algumas características, algumas impressões desse carro. É bem provável você que está assistindo, que fez essa busca, que está interessado na aquisição de um veículo deste modelo. Então, esse carro aqui à minha frente, como já disse, ele é um modelo 2016, ele que está atualmente com 50, data de hoje, da publicação desse vídeo, 59 mil quilômetros. Acabei de fazer revisão de 60 mil quilômetros nesse carro, onde foram substituídos todos os filtros, né? Filtro de ar, combustível, óleo, ar-condicionado, substituído também, obviamente, o óleo do motor, drenado todo o fluido de arrefecimento e colocado o aditivo, drenado também todo o fluido de freio e também verificados itens básicos, né, de consumo, como pastilhas, disco de freio, enfim, que não precisaram ser trocados. Esse carro que recentemente também teve a substituição de velas de ignição. Rafael, por que você está falando isso? Falo isso que é a primeira característica dos Hondas. Se você tem um carro desse e faz a revisão regularmente, dificilmente esse carro vai passar a te dar algum tipo de dor de cabeça, tá certo? Então, é um carro que tem como primeira característica a baixíssima manutenção. Esse é um ponto que realmente chama a atenção, não só no Honda Fit, eu acho que em todos os outros modelos, que é uma característica realmente desta marca. Esse carro também, que ele tem algumas versões que rapidamente aqui eu posso comentar. Nesta época, ele tinha a versão de entrada. Muitos pensam, a versão LX era a versão de entrada. Não. A versão de entrada era a versão DX. A versão DX que vinha também equipada com câmbio mecânico ou automático e não tinha alguns itens, como por exemplo, rodas de liga leve. Essa roda era exclusiva da versão LX. Esse pneu é 185 aro 15, na minha opinião a Honda poderia fazer um pneu com a largura um pouco maior, até porque o Fit, embora seja um carro de pequeno porte, ele é um carro que realmente ele é um pouco maior, né, do que outros veículos, como por exemplo Chevrolet Onix, Fiat Argo, enfim. Então o HB20 nesse fala, então ele é um carro um pouco maior. Eu acho que a Honda poderia ter colocado um pneu com a largura um pouco maior, mas ele vem com 185 aro 15 e na versão LX com as rodas de liga leve, a DX, se não me falha a memória, vinha com calota. Ele que não tinha na versão DX também esse sistema de áudio, esse som, né? Ele que já tem aqui o pendrive e já tem também o comando para telefone. Então você pode atender aqui as suas chamadas através do sistema de áudio do carro. Ele também que trazia aqui esse controle no volante para que você possa manusear, né, o sistema de áudio. E dentre outras bobagenzinhas também aqui, que eu não vou estar comentando. Esse carro que já está equipado com bancos em couro, isso era um pacote opcional para a versão LX. A versão LX, se não me falha a memória, ela vinha de série com bancos em tecido, mas você poderia estar colocando os bancos em couro, tá certo? Outro ponto bem interessante desse carro é o espaço interno, já que estou aqui com a porta aberta. Observe que o painel dele é bem amplo, isso dá uma sensação muito bacana de dirigir. Esse carro, inclusive, que eu destaco aqui, ele não tem nenhum trinque em painel, não tem nenhum tipo de desgaste aparente, pelo menos aqui aos meus olhos. Aqui, inclusive, é a manopla de câmbio, que é o CVT, que já falei, eu vou comentar um pouquinho dele rapidamente. E ele tem realmente um bom espaço interno. Esse carro ocupa bem 5 pessoas. Inclusive, fiz uma breve viagem com ele, aonde a minha esposa foi. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho 2 filhos pequenos. E a minha esposa foi aqui atrás
com as duas crianças, com duas cadeirinhas, e viajou, segundo relatos da própria, de forma muito confortável. Aqui tá, mostrar um pouquinho os bancos em couro. Esse carro que foi feito toda a hidratação recente de bancos, então é algo que a gente procura cuidar bem para a conservação do espaço interno. Inclusive mostrar aqui para vocês também o forro de teto, que realmente está muito novo, tá certo? Então ele é um carro que acomoda bem 5 pessoas e é um carro que tem um porta-malas, deixa eu abrir aqui ele, com 363 litros. Acho que até aqui na viagem, tecidozinho, depois eu conserto ele, acho que ficou um pouquinho. 363 litros, mas o grande trunfo desse carro no espaço interno, a título de porta-malas, é que esses bancos aqui, eles são rebatíveis, então você pode lançá-lo para frente e o carro vai ficar com um porta-malas enorme, tá certo? Vou mostrar aqui também que é um carro muito conservado, não tem aqueles arranhões que são até comuns em porta-malas. Aqui tem até alguns poucos arranhões, mas realmente pouquíssima coisa, tá certo? Esse carro também que traz aqui, esse carro do vídeo, obviamente, opa, a plaquinha caiu. Todo o conjunto óptico original de fábrica, Honda, tá certo? Timbrado pela Honda, tanto faróis, espelhos, retrovisores, todos os vidros, inclusive o para-brisa, não tem nenhum trinco, tá certo, pessoal? Esse carro também que tem como outro ponto positivo a sua versatilidade. Eu acabei de falar aqui que é um carro que você tem você tem um bom espaço interno, tá certo? É um carro pequeno, porém bem espaçoso. Eu citei até recentemente no outro vídeo, a exemplo disso, um Hyundai Creta, que foi um carro que particularmente eu gostei bastante. Só que ele é um carro de poucas dimensões, então para você que vai rodar muito na cidade, você que frequenta muito shopping center, você que vai para aquele trânsito pesado, que precisa estar encostando o carro para fazer algumas compras, enfim, é um carro que vai te atender muito bem nesse quesito. Ele que é um carro também que tem uma ótima, passar aqui um pouquinho, até porque o pessoal gosta de ver o carro também, né? Ele é um carro que tem uma ótima dirigibilidade, pessoal. Então é um carro extremamente gostoso de dirigir. A direção é muito leve desse veículo, tá certo? É um carro que tem uma boa acústica, um carro que não é barulhento. Então ele lhe dá muito conforto ao dirigir, tá certo? E esse é um ponto bem bacana. Esse câmbio CVT, eu já falei isso em alguns outros vídeos, de carros também equipados com esse tipo de câmbio. É um câmbio que é muito confortável, é um câmbio que preza muito pelo conforto, mas não é um câmbio que atende talvez a você que prima um pouco mais por esportividade. Eu particularmente, numa pegada um pouco mais esportiva, eu acho que o CVT deixa a desejar, tá certo? Mas é um câmbio que traz muito conforto. Um outro ponto aliado a essas características do Fit, não poderia deixar de citar o consumo, tá certo? Esse carro, na verdade, ele chega a fazer seguramente, é um motor 1.5, cerca de 115 cavalos. Na minha opinião, para o propósito, aquilo que se propõe o carro, ele atende muito bem. E é um carro que você vai conseguir fazer na estrada, na cidade, na gasolina, seguramente, com ar-condicionado, nessa versão automática, de 12 a 13 km, seguramente você vai conseguir fazer isso. E na estrada você pode oscilar aí, a depender da sua forma de direção, acredito eu, entre 14 e 16 km com litro de gasolina. Ou seja, o Fit realmente é um carro muito econômico. Você que já teve pode atestar isso aí que eu estou dizendo. Aliás, foi uma das características, né? E também um marketing muito grande que a Honda fez desde o lançamento desse carro nas suas gerações anteriores, tá certo? Mostra aqui um pouquinho da lateral do veículo, tá bom? Ele que, como falei aqui, tem os pneus 185 60/15. As rodas estão bem novas, pessoal, mas nesse caso aqui, esse carro ele tinha alguns arranhões nas rodas e que eu pedi que a pessoa pintasse, né, retocasse as rodas. Então foi o único retoque, a única repintura que eu fiz nesse carro
foram as rodas. Os pneus dianteiros aqui deste veículo data de hoje são pneus novos e os pneus traseiros são pneus que, embora não sejam novos, você consegue rodar durante muito tempo, na minha opinião, sobretudo na traseira, beleza? Vamos aqui falar um pouquinho também de outra característica, 10 minutos já, para estar finalizando aqui o vídeo, mostrar só um pouquinho aqui da interna desse carro. Isso aqui que é um defeito crônico esse carro tem dois defeitos crônicos, na verdade. Esse couro, se não bem cuidado, de quando o carro sai da concessionária, ele pode apresentar esse tipo de ranhura, mas isso não está rasgado. É um desgaste pelo banco que se mais utiliza, que é o banco do motorista, mas que, na minha opinião, haja vista um carro que tem 5 anos, ele está num bom estado de conservação. Então o banco não está rasgado, nada disso. Agora tem essas ranhurinhas aqui deste lado, que é natural desse tipo de couro. O carro que está com todo o estofamento e tapeçaria muito novo. Os tapetezinhos, acredito que foram os que foram entregues na época da Honda, tá certo? Mas, enfim, passando aqui para uma última característica que eu queria compartilhar deste carro, que é a questão da confiabilidade mecânica. Eu comecei falando sobre isso, mas pretendo encerrar aqui o vídeo mostrando um pouquinho aqui o motor do Fit. Lembrando que este carro já é a versão, vou só prender aqui, pessoal, ele já é a versão Flex One, ou seja, você já não tem mais aquele reservatório de partida a frio, tá certo? Então, é uma mecânica teoricamente simples, mas uma mecânica bem confiável, tá certo? É um carro que aparentemente nunca foi batido, tá certo? Essa manta acústica aqui, ela tá um pouquinho solta. Eu comprei as presilhinhas na Honda, tá aqui até dentro do carro, para prender e deixar num aspecto ainda melhor. O motor, ontem eu fiz a higienização dele e apliquei o verniz de motor, um verniz específico, viu, pessoal? Não é qualquer produto que eu particularmente utilizo no motor deste carro, tá bom? E é um carro realmente muito, muito novo mesmo. Eu apontaria neste modelo aqui, de detalhes desse carro, a quesito mecânico zero, tá certo? Não tem detalhes. Lataria, pintura, tudo muito novo. Eu apontaria apenas 2 detalhes nesse Honda Fit, que seria aquela questão do banco, que para mim, inclusive, é bobagem, e é muito comum você achar carros na cidade em estado, inclusive, até piores do que estão ali descrito no vídeo, mas seria um ponto. E um outro ponto, que é um outro problema crônico desses carros, que ele começa a querer dar uns pontinhos de corrosão aqui no capô. Então, você que tem Honda Fit ou já teve, sabe que isso é um defeito crônico deste carro. Acho que quase todos os carros, eles, num dado momento, começam a apresentar isso, mas que é algo que você resolve facilmente e de uma forma muito barata em qualquer oficina aí de pintura, enfim. Não é nada que vai te dar muita dor de cabeça, não. Beleza, gente? Então, esse seria aqui as considerações do vídeo de hoje deste carro. Tá bom? Um carro que eu particularmente recomendo bastante, carro que eu gosto muito. Não foi o primeiro Honda Fit que eu tive a oportunidade de experimentar, já tinha experimentado um outro, que foi até da minha irmã, ela tinha comprado um novo, que era na época era um 1415, isso faz alguns anos, e também a primeira geração do Fit. Eu lembro que meu pai tinha comprado um na época, e eu pude também dirigir, né? Não lembro se eu fazia faculdade, mas já tem muitos anos, mas era um carro que realmente não mudou o meu conceito, um carro muito bom e um carro que eu deixo aí recomendadíssimo para você, sobretudo que quer um veículo para um uso urbano e também não quer ter dor de cabeça com oficina, com mecânica, tá certo? E obviamente um baixo custo de manutenção. Claro que todo carro usado ele pode apresentar um problema, isso aí é fato. Só que eu sempre digo, a pessoa que não quer problema vai na loja, tira zero e tem que dar sorte também do carro não apontar algum tipo de defeito, mas pelo menos você tem a garantia de fábrica. Beleza? Então, pessoal, um forte abraço aí para vocês. Deixa aí a sua opinião nos comentários
tá bom? Eu recebi aqui algumas perguntas pelo Instagram, algumas pessoas perguntando se o carro era bastante econômico. Realmente é, falei aí já do consumo, consumo médio aí de cidade e estrada, já tá aí no vídeo. Pessoas perguntando também sobre a confiabilidade mecânica, tá certo? Sim, e para finalizar, as pessoas que falaram sobre a altura do veículo, tá bom? Gente, o Honda Fit, assim como o City, como o Civic, tá certo? Acho que na Honda você vai tirar aí só o HR-V e o CR-V, que são veículos um pouco mais altos. É um carro relativamente baixo, sim, tá certo? Então, você que anda aí no interior, que anda em estrada com muito quebra-mola, você vai precisar ter um certo cuidado para não tá ralando, né? Aí o veículo durante essas passagens. Agora, eu sempre digo o seguinte, esse carro não é um carro off-road, não é um carro que foi projetado para você estar andando em estradas muito ruins ou em estradas de repente não pavimentadas, estradas obviamente que tenham um ambiente impróprio para esse tipo de projeto, tá certo? Mas se você andar com cuidado aí, você vai rodar em qualquer tipo de estrada sem problema nenhum, beleza? Então valeu, pessoal, foram essas aí as considerações que as pessoas colocaram no Instagram e que acredito que estão aí respondidas. Fica aí o nosso Honda Fit, deixa aí o seu comentário, que Deus abençoe e até a próxima.